Bora lá? Quem vem? A gente falar de organização, tirar as dúvidas sobre a mentoria, fazer consultoria gratuita. Quem for chegando, seja bem-vinda. Já vai clicando aqui nesse aviãozinho no canto direito da sua tela e já vai convidando outras pessoas para participar dessa live. Vamos aguardar o Instagram avisar vocês que eu já tô aqui esperando. Aproveitem, né, quem já entrou para pegar papel e caneta para anotar. Eu não ando sem meu papel não, sem minhas anotações. Tudo que a gente anota só na cabeça, anota, né? A gente esquece com muito mais facilidade, a gente deixa para depois. Bom, não sei se todo mundo, né, que tá entrando aqui assistiu a aula que aconteceu na terça-feira, quando a gente falou sobre a multiplicação da organização, né, o evento Multiplicando a Organização, e onde eu contei sobre as estratégias que eu utilizei no início do meu negócio de organização, algumas das quais eu uso até hoje, né, e os erros que eu cometi no início da minha carreira. E como, mesmo com esses erros, né, como esses erros me trouxeram até aonde eu estou hoje. Oi, Ana, boa tarde. Então, bora lá. Eu vou falando e aí vocês vão deixando as dúvidas pro final, que eu vou abrir aqui para vocês mandarem as dúvidas e eu vou responder vocês como se fosse uma consultoria aqui em grupo, tá bom? Então, vocês vão anotando as dúvidas de vocês aí. Hoje mais cedo nos stories eu tava contando sobre a mentoria e como que nasce um projeto, né? Não sei se todo mundo que tá entrando aqui é mãe, mas se a gente ainda, se tem alguém aqui que ainda não é mãe, ainda assim vai conhecer, mesmo sem ter passado por isso, o processo de uma gestação. Criar um projeto é como gestar, né? Não quero aqui fazer nenhuma comparação, no termo de importância, que o trabalho é mais importante que a família, que o filho, não eu quero gerar polêmica, tô querendo dizer pra gente comparar as duas situações, porque tudo começa na concepção, seja do filho ou seja do projeto. Em algum momento esse projeto ele vai nascer, alguém vai pensar nesse projeto, vai idealizar que esse projeto nasça depois de um tempo, né? Porque nada acontece como passe de mágica, né? Não vou pensar aqui, eu quero criar um produto, criou. Não vai acontecer. Então, é necessário que as etapas aconteçam uma por vez. E em alguns momentos, o que vai acontecer? Vão acontecer coisas que, mesmo você fazendo a programação, as coisas podem sair fora da sua programação. Quando a gente tá gestando, né, a gente passa ali por aquele período, depois que a gente descobre, né, que a gente tá esperando um ser humaninho, a gente vai pensar no nome, a gente vai pensar se alguma coisa na casa da gente precisa fazer alguma modificação, vai preparar o quarto, vai preparar o enxoval, vai preparar uma série de coisas, porque a vida, depois que a gente tem um filho, não é mais a mesma, né? E a nossa rotina vai funcionar muito de acordo com como vai funcionar a rotina dos nossos filhos. E a nossa rotina, ela muda, inclusive, no período, mesmo antes do bebê nascer. E trazendo isso para o projeto, na concepção do projeto é onde você idealiza algo que você quer. E aí você estuda, pensa, desenha, e aí você, descobre que você quer criar um projeto X. Vamos pegar lá atrás, né? Assim como eu idealizei, criar um curso de organização de guarda-roupa. Então, eu fui pensando, será que esse curso vai ter mercado? Será que eu vou fazer gravado? Vou fazer um e-book? Não, vai ser um curso mesmo. E comecei a pensar. Então, eu descobri o filho, um curso de organização de guarda-roupa.
E aí depois eu fui fazendo as programações, o planejamento, criando as metas para quando, né, eu previ o nascimento desse filho, né, o lançamento desse curso, que cada etapa ali fosse cumprida para que no dia que estava previsto esse nascimento realmente acontecesse. E assim, como a gente se prepara para receber um bebê, a gente precisa nos preparar e a gente precisa preparar a nossa audiência, o nosso público, o nosso cliente, as nossas alunas, para quê? Para quando o projeto nascer, para quando a criança chegar, todo mundo ficar ali já querendo conhecer, querendo saber mais. Ah, mostra a foto, nossa, como é que foi? Conta pra gente, não é assim? Quando nasce uma criança, todo mundo não fica ali já esperando? A mesma coisa pode acontecer quando a gente vai lançar um curso, vai lançar um produto, um e-book, vai lançar um pacote de serviço aí dentro do seu serviço físico, né, que você leva de forma mão na massa lá pro seu cliente. Então, é a mesma coisa quando a gente tá esperando um filho. A gente precisa se programar. O que eu preciso ter para fazer esse projeto acontecer? E o que eu vou fazer para receber o meu filho quando ele nascer? É a mesma coisa. Então, você se prepara, a família se prepara, o ambiente se prepara para a chegada dessa criança. Então, você precisa se preparar o seu ambiente e preparar as pessoas que estão com algum tipo de problema e que o seu projeto vai levar à solução. Deu para entender? Fez sentido para vocês? Né? Que um projeto não é só um projeto. Ele precisa, né, partir da concepção, ter ali um planejamento, várias ações, inclusive dentro desse período entre a concepção e o nascimento, né, entre a sua ideia e o seu lançamento, independente se é físico, se é digital, se é produto, se é serviço, independente, tá? Dentro desse período vão acontecer várias coisas. Coisas que você programou e coisas que você não estava esperando e que pode acontecer, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos, tá? Mas bem curtinhos. No início desse ano, eu e uma parceira amiga, né, da organização, a gente fez um workshop na cidade onde eu morava. E a gente fez uma programação X e durante o período aconteceu uma mudança no local onde a gente ia fazer. E a gente precisou reduzir as vagas praticamente pela metade. Então, tudo que a gente vinha se programando para um público X, ele foi X menos 50, né? Foi pela metade. X dividido por 2, né? Acho que assim fica melhor. E aí, a gente precisou ter um jogo de cintura e lidar com isso. Mas no final foi muito melhor, porque houveram alguns imprevistos que aconteceram para melhor. Então, quando a gente pensa que tudo que acontece é para melhor, a gente foca na solução e não no problema. E aí agora, vou comparar também uma coisa que a gente não se programa durante uma gestação, que é um filho nascer antes do tempo. O Bernardo, para quem não sabe, ele nasceu com 5 meses e meio. Então, é uma coisa que eu jamais esperava. É uma gestação super tranquila, não tive enjoo, não tive nada, trabalhando tranquilamente, cuidando das minhas coisas, com todo cuidado, é claro, né? Evitando algumas reuniões, evitando alguns estresses, evitando algumas coisas para que eu me mantivesse ali em um equilíbrio. E aí ele nasceu antes do tempo. Antes do tempo que eu falo, né, gente? Foi no tempo dele, no tempo nosso, no tempo de Deus, mas foi antes do tempo que a gente considera biologicamente normal, que é ali 40 semanas, 9 meses, então. Ele nasceu antes. E aí ele ficou internado, a gente precisou ficar em uma outra cidade. Então, eu e o Thiago, a gente não acompanhou o quartinho dele sendo montado, né? Aí foi a família que foi se envolvendo, né? São aquelas pessoas que vão vindo no nosso caminho para fazer o nosso projeto acontecer. Que independente de algumas coisas que vão acontecer fora da nossa programação e que talvez a gente acha que a gente não vai dar conta, a gente pode contar com outras pessoas, mas saiba com quem vocês estão contando, né? Então, a gente
contou com pessoas da nossa família para preparar chá de bebê surpresa, para ir lá acompanhar a montagem dos móveis. A gente fez uma pequena reforma, né, para pintar o quarto, colocar adesivo. Então, foi minha mãe e minha irmã que lavou as roupinhas, que passou. Então, a gente não teve o acompanhamento dessas etapas, que a gente estava acompanhando ele na internação. Então, vão acontecer coisas, né, que a gente, dentro desse período, a gente não se programou. E aí a gente precisa saber como lidar com essas situações para fazer lá no final dar tudo certo. Então, só para a gente poder ilustrar, né, do que é um projeto, que ele precisa ter começo, meio e fim, que ele precisa nascer, você precisa saber o que vai ser, né? E quando você souber, vai ter um nome. Para quem você vai contar, como é que você vai contar? Você vai deixar as pessoas esperando a chegada desse bebê, né? Com aquela emoção, com aquela vontade de conhecer também, ainda que seja por foto, né? Enfim, aí acaba que vocês já conheceram um pouquinho também aqui da minha história, para quem ainda não sabia, né? E aí, falando da mentoria, esse foi o melhor projeto que eu já criei até hoje. E aí, quando eu falo isso, parece que ele nasceu semana passada, né? Mas ele não, na verdade, ele nasceu sim na semana passada, na verdade, essa semana que foi lançado, mas ele não aconteceu assim tão de repente. Ele foi um projeto que eu deixei na gaveta. Então, como assim, né? O melhor projeto que eu já criei ficou aqui, na gaveta. Porque naquela época, as pessoas que eu tinha comigo, não tô falando de família, mas no termo de pessoas ali que eu considerava como mentor, inclusive, me disse que não era o meu momento. Tudo bem, eu ouvi, né? Não vou dizer que era certo, que era errado eu continuar, ou ouvir ou não ouvir, mas enfim, esse projeto saiu da gaveta, né? E durante esse percurso, que foi muito mais que 9 meses, né? Tem mais de um ano que esse projeto ficou na gaveta, ele teve a concepção, porque eu já sabia o que era, mas ainda não tinha um nome. Tinha, vamos dizer assim, que 70% do método definido, tá? Com as aulas, com conteúdo. Mas eu confesso que a mentoria há um ano atrás não chegaria nem perto do que ela é hoje. Quando eu falo que é o melhor projeto, porque é o melhor mesmo. Mas quando eu falo que foi melhor ele ter ficado na gaveta, eu não quero dizer que realmente foi melhor, porque não tem como eu saber se eu não lancei ele lá atrás. E eu não tô querendo dizer pra você continuar com seus projetos na gaveta, porque amanhã você vai estar melhor. Não. O que me fez não me sentir pronta, mas criar coragem, tá? De me colocar pronta, não de me sentir pronta. No termo de mudar tudo por aqui, né? Muda um pouco o que eu falo pra minha audiência, muda um pouco da minha rotina, muda várias coisas. Porque agora eu vou lidar com pessoas que, além da transformação que a organização gera, e isso vai para todas as áreas da nossa vida, são pessoas que querem tirar projetos que envolvem investimentos financeiros e que elas querem ter retorno financeiro. Então, é uma mudança muito grande aqui dentro do meu negócio. Então, eu criei coragem, me coloquei pronta, mas eu não cheguei até aqui sozinha. Eu procurei mentores, inclusive hoje também estou fazendo uma de autoconhecimento, porque a gente nunca vai estar pronta para nada, né? Vai estar pronta para ser mãe, não vai estar pronta para porque, gente, as coisas são como a gente idealiza, não como né? Então as coisas elas vão acontecendo, a gente vai aprendendo, vai lidando com os nossos erros, vai ganhando mais experiência e assim a gente vai. E uma coisa que eu gosto de dizer é que não existe perfeição e a gente já faz isso, mas a gente tem que tornar melhor a cada dia, né? Lá da engenharia, eu aprendi que existe uma filosofia japonesa que se chama Kaizen, que diz que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, nós podemos nos tornar melhores a cada dia. E as mudanças, elas contribuem para que a gente seja melhor.
Hoje eu vi uma frase, eu acho que foi rolando o feed procurando alguma coisa, e aí apareceu uma frase pra mim que diz assim, eu já comentei ela em alguma outra live. Você diz ter coragem de morrer pela sua família, mas você tem coragem de viver pela sua família? O que isso quer dizer? Que a gente está disposta a morrer por aqueles que a gente ama, mas às vezes a gente não está disposta a viver a mudança por nós e pelos que a gente ama. Disposta a fazer uma dieta, a fazer um exercício, a estudar, a tirar um projeto da gaveta, a fazer várias coisas. E aí fica uma reflexão pra gente. Vou falar da mentoria para depois vocês tirarem as dúvidas de vocês aqui na consultoria, tá bom? Dentro da mentoria, o que vocês vão receber? Vocês vão receber 4 meses de acompanhamento. Esses 4 meses, eles são apenas para a primeira turma. Depois já está definido que serão apenas 2. Será mais intensivo, mas será um tempo reduzido. Por quê? Lu, se vai ser um intensivo depois, não vai ser a mesma coisa? Não. Porque você vai ter 4 meses, depois você vai ter 2 meses de acompanhamento. Então muda muita coisa, né? O dobro e a metade tem uma diferença muito grande. Então, 4 meses de acompanhamento. Esse acompanhamento, ele é individual. Lu, mas a mentoria não é em grupo? Sim, a mentoria é em grupo, para que quando acontecerem as aulas, tanto comigo quanto com outros especialistas, a aula seja algo para o grupo, mas o foco do seu negócio é diferente do foco da outra pessoa. Então, cada um tem um foco específico para fazer o seu negócio de organização crescer. Então, não adianta eu falar assim, vai ter uma aula sobre grupo de WhatsApp, consultoria, mentoria, e-book. Aí, sendo que uma outra pessoa, nossa, mas não vai ter sobre o que eu quero aqui para o meu negócio. Quer desenvolver aqui um negócio na minha região, eu tenho dúvida mais com a parte das burocracias, contrato, precificação. Aí não vai ter, então eu não vou participar da mentoria. Então vão ter aulas de uma forma geral que vai contribuir com todo o grupo, assim como vão poder tirar dúvidas durante essas aulas e também durante todo esse período. Mas a gente vai ter um acompanhamento individual para olhar para o seu negócio específico. Assim como a gente, enquanto personal organizer, leva uma solução personalizada para o nosso cliente, eu vou levar para você uma solução personalizada para o seu negócio. E juntas a gente vai criar plano de ação, vou te acompanhar, te dar todas as orientações para que esse plano de ação ele aconteça e dê resultados aí no seu negócio. Então, aulas ao vivo comigo, aulas gravadas comigo, aulas com outros especialistas. Todas essas aulas, elas ficam gravadas, né, e disponíveis para você durante 1 ano na plataforma. Ou seja, mesmo depois dos 4 meses, a mentoria finalizou, você pode continuar acessando todo o conteúdo dentro da plataforma. O acompanhamento é individual, como eu já disse. Dentro desse acompanhamento individual, você tem um encontro comigo de até 1h30 para a gente olhar para o seu negócio. E a partir dali, criar um plano de ação e ter um acompanhamento durante 4 meses focado nesse ponto que você deseja crescer ou até um ponto que vai ir para mais caminhos, né? Um ponto que vai levar você a fazer outros projetos. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Vai ter acesso a todos os meus cursos, né? Hoje é um curso englobado os cursos que eu criei de organização de rotina e organização de ambientes. Só esse curso, que é o Colocando a Casa em Ordem, o preço dele, eu vou falar de preço porque vocês entendem o valor que um produto de organização tem
e que o conhecimento tem, né? Valores são imensuráveis. Então, o preço dos cursos que vocês vão ter acesso, que eu gravei para outro público, né, que é dona de casa, mulheres que querem organizar a rotina, inclusive eu tenho lá dentro alunas que são também personal organizers. Só esse curso, o preço dele é R$397. E ele vai entrar como bônus dentro da mentoria. E também fica disponível por 1 ano. Lu, já sou personal organizer, tenho mais do que um curso. No que esse curso vai me ajudar? Vai te ajudar a ter uma percepção de como você pode criar os seus cursos, porque não é um curso voltado especificamente para uma personal organizer, mas sim para uma dona de casa que quer lá colocar a sua mão na massa ou orientar a sua funcionária do lar para fazer as atividades de organização da rotina e organização dos ambientes. Bernardo tá aqui querendo entrar no escritório. Dentro do curso de rotina, vai ajudar você não só a pensar que tem uma possibilidade de produto para você, mas vai ajudar você no seu planejamento da sua rotina. Porque eu sei que a maioria de nós escolheu a profissão de personal organizer para ter uma liberdade de agenda, para passar mais tempo com os filhos. Então, ter uma rotina organizada vai ajudar o seu negócio também a prosperar. Porque se você não consegue se organizar nem no básico da sua casa, como é que você vai organizar os projetos que você tem aí para o crescimento do seu negócio? E também para você que de repente não atua como personal organizer, mas gostaria de descobrir aí essa paixão que você tem por organização, e aí você vai entrar e já pode começar de uma forma assim, a forma correta. Não precisa sair fazendo 2, 3, 4 cursos, depois você pode procurar de repente um curso focado para uma outra especialização, por exemplo, mas já vai ter uma noção da organização de rotina, da organização de ambientes, e vai ter direcionamento para começar o seu negócio. Então, eu acredito que seja isso. Também vou liberar alguns presentes para vocês exclusivos. Primeiro presente, vocês vão ter acesso ao meu acervo de posts e stories. É tudo? Não, porque vocês não têm noção da quantidade de stories que eu faço por mês. É tipo 700. Mas eu vou disponibilizar aqueles que no final geraram alguma venda, que tem ali uma narrativa que no final eu convido a pessoa para um evento, eu convido a pessoa para uma aula num grupo separado. Quando eu coloco um link e a pessoa se inscreve, a pessoa compra. Aqueles posts que mais deram resultado. Então vão ter acesso também a esse meu acervo. E também vão receber um presente surpresa em casa. Eu não vou contar o que é, tá? Mas vão receber um presente surpresa em casa. Porque PO que olha pro seu negócio, não fica com o projeto no papel não, tá? E eu sei do que eu tô falando, eu sei como você se sente, eu já estive aí, tá? E são escolhas, tá? Eu falo pra vocês que em vários momentos da minha carreira eu tive vontade de chutar o balde. Eu fiquei pensando se eu estava realmente no caminho certo, em deixar uma carreira como engenheira, né, ganhando quase 10k por mês, fora os benefícios que a empresa tinha, viagens, prêmios, plano de saúde, muitas coisas. Sem contar uma carreira que já estava ali, digamos que estabilizada depois de 12 anos, né? Praticamente 12 anos. E eu sempre que eu pensava que será que era isso mesmo? Não, é sim. É sim. E às vezes Deus dá sinais pra gente e a gente não quer enxergar. Mas ele tá sempre nos dando sinais. Lembra de observar os sinais, né? O que as pessoas estão te pedindo? Quais são os elogios que elas te fazem aí no seu Instagram? Talvez o produto que você não sabe como criar, ou a solução que você não sabe qual levar, tá aí embaixo do seu nariz e você não tá vendo, né? Mas Deus nos dá sinais, mas ele é o 1%, tá? Os 99%
somos nós. E eu até contei na aula que a gente fez que eu fiz na terça-feira, a primeira consultoria que eu paguei foi R$1.500 para começar um perfil do zero. Aí é do zero mesmo, né? Meu conhecimento não estava zerado, mas o perfil era do zero. Eu não queria pegar das nossas economias por conta da gente ter acabado de se mudar, vender a casa, e a gente tinha outros projetos. Eu não queria sair, né, comprando curso, consultoria, e aí eu fui lá ver aquele saque aniversário e antecipei e paguei a consultoria. E não me arrependo. Depois eu entrei na mentoria e se hoje eu tô aqui foi por conta dos investimentos que eu fiz para adquirir conhecimento de outras pessoas que caminharam pelo caminho que eu também desejava caminhar. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Se você não ocupar o seu lugar, ou se eu não ocupar o meu lugar, alguém vai ocupar. Porque tem muitas pessoas por aí precisando daquilo que você sabe, daquilo que eu sei. E aí, se eu guardo pra mim, como eu já guardei, alguém que precisa não tá recebendo esse conhecimento. Às vezes a gente fica com medo, inclusive eu, medo de algo que ninguém nunca disse pra nós. Medo apenas da minha mente, me dizendo que, não faz isso não. Sua vida tá tão boa assim, pra que você vai querer mexer com isso? É coisa nova, vai ser cansativo, vai precisar se esforçar. O medo é só algo que a gente tá imaginando. Mas eu vou falar pra vocês que depois que a gente começa, é algo tão gostoso, tão prazeroso. De novo, é igual a gente ter um bebê em casa. A gente fica sem dormir, a gente às vezes tem uma rotina ali que você já talvez não almoça no horário, de repente a criança não dormiu, aí você também não dorme. Mas quando você vê aquele rostinho, você esquece que você tá cansada, você esquece que você não dormiu, você esquece várias coisas. A mesma coisa quando a gente desenvolve um projeto. Parece que vai ser tão difícil, tão doloroso. E algumas coisas exigem mais esforço, exige a gente talvez até deixar de dormir, igual quando a gente cuida do neném. Mas quando a gente vê aquilo nascendo, vê aquilo sendo criado, a organização chegando, a solução chegando para outras pessoas, é um sentimento, assim, é muito gostoso. Só quem sente para saber. Assim como quando você entrega o seu projeto lá na casa do cliente, e aí ele olha e fica assim, encantado, né? Como que você transformou isso? É a mesma coisa. Então, eu falo pra vocês que vale a pena, tá? Vale a pena. E eu não tô aqui pra dizer que, eu nunca coloquei nada no papel e ficou lá. Eu nunca tive medo. Eu isso, eu aquilo, não. Eu sou uma pessoa que, assim como você, tem os seus medos, tem os seus receios, procrastina às vezes alguma coisa. Eu sou um ser humano. Mas eu tô aqui pra provar pra vocês que é possível. E que é possível você fazer, né, tirar os seus projetos da gaveta sem cometer os mesmos erros que eu cometi. Mas você pode usar as mesmas estratégias que deram certo. E aí quero convidar você para olhar, para parar de olhar para aquilo que falta, tá? Lu, eu não tenho um telefone bom, eu não tenho computador, como que eu vou editar as aulas, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo? Minha casa é simples, eu não sei como que eu começo. Para de olhar para o que falta. E eu tenho certeza que você tem um conhecimento gigantesco aí. Então para de olhar para o que falta. E olhe para o que você já tem. E se joga, bora lá. E só uma última colocação. Eu sei que muitas, de repente, não começaram a atuar, ou então desejam começar a divulgar o produto na internet, quer fazer um curso, quer fazer uma outra coisa para, além do atendimento presencial, ter uma outra fonte de renda que também leve conhecimento e que também leve transformação. Talvez você pense que, como que eu vou fazer isso se eu não tenho depoimento?
Você é o seu maior depoimento. Se vocês olharem, eu falo muito de rotina, mas eu não só falo, não. Eu mostro que a rotina funciona com organização. Eu vivo aquilo que eu ensino. Então, você é o seu maior depoimento. Veja que esses 5 tópicos, né? 5 tópicos que eu passei aqui no final como reflexão, esses últimos, foram coisas que você deve falar para você mesma e que estão fazendo você adiar os seus projetos. Toda vez que a gente adia alguma coisa, tá? A gente se distancia dos nossos resultados. É isso que acontece. Quem aí anotou as dúvidas? Quero saber como que eu posso contribuir aí para sua jornada, para o crescimento do seu negócio. É a primeira vez que eu faço isso, hein? Cadê? Quem vai se jogar aqui e vai mandar uma pergunta muito boa aqui, uma dúvida? Vocês não querem consultoria gratuita? Eu não acredito nisso. É sério? Tô esperando vocês. Bora? Eu não perco a oportunidade não, tá? Sempre que eu entro numa live, eu comento alguma coisa, eu compartilho. Eu fico ali comentando também se a pessoa tá falando alguma coisa e se já deu certo pra mim, eu fico ali comentando, realmente funciona, comigo já aconteceu. E vocês? Como que eu posso contribuir com vocês hoje? Qual que é a dúvida? Quem tá pronto pra entrar na mentoria? Não falei do valor, né? Enquanto vocês estão pensando se vocês vão perguntar ou não, eu vou falar. Vou falar do preço, porque o valor vocês já sabem. Você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 99,70 ou R$ 997 no Pix, tá? As vagas, elas vão ficar abertas até terça-feira, um pouco antes da aula, né? Porque não adianta você entrar e sair perdendo conteúdo, né? Na terça-feira já vai ser a nossa aula inaugural. Então, se você tem alguma dúvida, pode me chamar no direct também para saber se você está no seu momento da mentoria. E aí eu vou dizer para você o seguinte: Deus deu a nós livre-arbítrio. Quando Ele nos deu livre-arbítrio, Ele deu a nós o poder de escolha. Eu sei que muitas vezes a gente fica pensando, Deus, ai, faz isso, me abençoa com isso. Eu sei, eu também faço isso às vezes. E a gente acha que quando a gente fala isso, Deus vai simplesmente fazer todo o trabalho. Mas Deus é 1% e nós somos os 99%. Então, Ele deu pra gente, né, nos concedeu o poder de escolha, o livre-arbítrio, pra gente escolher qual caminho seguir. E quando a gente toma uma decisão, faz uma escolha, não tomar decisão também é uma escolha. E não tomar uma decisão também traz resultados. E aí a gente escolhe o que a gente quer viver. A Heloísa mandou aqui que ela quer ensinar tudo aquilo que vivemos. Ah, tá comentando só. Ensinar aquilo que vivemos é o melhor testemunho, exatamente. Não adianta a gente vir aqui e simplesmente ficar filosofando sobre a organização, sendo que a gente não gera nenhum resultado para ninguém, não mostra como que realmente funciona, né? Então, viver o que a gente ensina usou uma palavra muito, muito boa, é o melhor testemunho. Nós somos o nosso melhor depoimento. Agradeço, Elô. Então é isso, eu espero que vocês estejam prontas para fazer as escolhas de vocês. Na terça-feira, durante a live, você disse que existem 2 formas de mostrar como a organização pode transformar. Uma é você mostrando,
você sendo o seu próprio depoimento. O segundo é através do depoimento das outras pessoas. Se você faz uma organização presencial, é o antes e depois, é o depoimento da sua cliente. Se você, assim como eu, tem um produto online, as pessoas vão te dizer o que está acontecendo. Ah, minha vida era assim, eu não conseguia, né? Tem uma aluna minha, a Sibeli. Ah, eu não conseguia nem fazer comida, eu pedia marmita, não estava dando conta. Hoje, ela economiza com o supermercado. Ela já recebeu 2 promoções no trabalho, porque ela aplicou o método de organização da rotina também no trabalho dela. Ela ajuda no negócio da família. Ela trabalha em home office para uma empresa, né, onde ela é CLT, e ela também trabalha em um negócio da família. E um outro dia ela me mandou mensagem que eles estavam investindo em um outro negócio, que era de levar aqueles brinquedos para festa de aniversário, pula-pula, aqueles escorregadores infláveis. Então, uma pessoa que mal tinha tempo para cozinhar economiza agora uns R$ 150 por semana fazendo a organização alimentar. Esse é um depoimento que gera transformação. E ele prova exatamente o que a gente fala, que a organização, ela vai além da dobra, ela vai além do pote, ela vai além das técnicas de organização. É uma transformação que vai ser colhida em outras áreas da vida. Ficou claro? Então, através do que você faz, né, do que você vive, melhor dizendo, e do que as pessoas estão aplicando com aquilo que você ensina. No final é depoimento, ou o seu depoimento vivo ou depoimento de outra pessoa. O que fez você escolher o digital como PO? Não é um meio comum, você é uma das poucas que vejo. Ah, eu gosto de ser incomum. Gente, na época, foi por conta da pandemia e por conta da prematuridade do Bernardo. Eu não queria trabalhar fora de casa naquele momento. Eu sei que naquela época eu fui meio maluca mesmo, porque não é comum personal organizer somente no digital, ou 90% no digital, digamos assim. E eu fui. O Bernardo ele ficou 99 dias na UTI, né? Aí quando ele saiu, ainda a gente estava na pandemia. Foi no início de 2021 que ele saiu. Para um bebê prematuro, mesmo não estando lá naquele boom da pandemia, que já tinha quase 1 ano, né? Para mim era muito relevante, muito mesmo, né? Para uma criança que ficou entubada, que precisou de aparelho por mais de 2 meses para respirar, que fazia vários acompanhamentos, eu ficar para lá e para cá, indo na casa das pessoas, mesmo que eu me protegesse, não era o que eu queria, e eu não queria terceirizar o cuidado dele. Então, por isso que eu escolhi ir pro digital. Uma pessoa que mal tinha Instagram, tá, gente? Vamos com a cara e com a coragem. Mais alguém? Ah, que deu certo. Eu consegui entender o que eu gostaria de trazer. Talvez durante a aula eu tenha me empolgado e pensado que falei, mas não falei, né? Depois eu vou assistir pra ver. Acontece, né? Mais alguém? Tem 40 minutos que a gente tá aqui, meu Deus. Tô fazendo lives mais curtas pra vocês poderem assistir depois, né? A gente faz live muito longa. Depois as pessoas ficam... Não tem tempo, né? A gente nunca tem tempo pra nada. É assim que a gente fala, mas... Se não temos mais dúvidas ou colocações, é isso. Vou deixar a live salva, tá? Depois esse conteúdo, ele vai sair do ar. Vai ficar só durante a semana aqui do lançamento da mentoria. Se você quer dar um passo aí no seu negócio, Lu, cheguei depois aqui na live, ou mesmo assistindo sua aula no YouTube, assistindo sua live hoje, a de ontem, mesmo assim tenho dúvidas. Você pode tirar minhas dúvidas? Posso, com certeza. Me chama no direct, tá? Me conta qual tem sido a sua dificuldade, que eu vou te dizer se você tá ou não no momento da mentoria, tá bom?
Bora lá, gente. Se joga. Um beijo, tá? Agradeço vocês por terem passado por aqui. Bora multiplicar a organização.